Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa roda de conversa Justiça em Risco, Racismo Ambiental e Proteção de Populações Vulneráveis em Desastres Ambientais. Evento que integra a Semana do Meio Ambiente 2026 do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É um prazer recebê-los para debatermos esse tema tão urgente. Este encontro está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU, ao macrodesenvolvimento, desafio de promoção de sustentabilidade e a nossa visão de futuro de sermos reconhecidos como um tribunal inovador e sustentável. Antes de iniciarmos, tenho um recadinho para todos que estão assistindo. Por favor, não se esqueçam de registrar sua presença através do link que está na descrição do vídeo, aqui no YouTube. O registro de presença é importante para que o adicional de qualificação possa ser corretamente anotado. Dando continuidade, quero fazer minha apresentação e autodescrição. Meu nome é Érica Santana, sou servidora do TRE de São Paulo desde 2017 e trabalho hoje na seção de Desenvolvimento Humano e Organizacional. Sou bacharela em Direito, pós-graduada em Direito Eleitoral, graduanda em Psicologia e pós-graduanda em Liderança e Comportamento Humano. Sou uma mulher negra, de cabelos crespos que estão presos, uso uma blusa branca com uma jaquetinha marrom e, ao fundo, tem uma parede bege. Para abrir nossos trabalhos, eu tenho a honra de apresentar o Dr. Agenor Calazans da Silva Neto, advogado da União na Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, membro da Câmara Nacional de Sustentabilidade da AGU, pós-graduado em Direito Urbanístico e Ambiental e mestrando em Direito pela Universidade Católica de Salvador. Seja muito bem-vindo, doutor Agenor. Vou pedir para o senhor fazer a sua autodescrição e o espaço é seu para nos falar sobre a sua visão acerca das emergências climáticas e como o racismo ambiental se manifesta nesse cenário. Boa tarde a todas e todos. Eu inicio minha fala realizando minha autodescrição. Eu sou um homem negro de cabelos pretos, sem barba. Estou usando um terno azul escuro e uma camisa social azul claro. Estou sentado em frente ao notebook, posicionado sobre uma mesa de escritório. O fundo da tela está desfocado. Dito isso, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo pelo convite e pela realização deste debate tão importante dentro da sua Semana do Meio Ambiente, e principalmente no dia de hoje, né, 13 de maio, dia que marca a abolição oficial da escravatura no Brasil, e que nos convida a uma reflexão muito propícia sobre o racismo estrutural e as desigualdades que ainda persistem no nosso país. É, Focando no tema proposto, quando falamos em emergência climática, no meu sentir, muitas vezes pensamos apenas nos eventos extremos em si. Por exemplo, na enchente, na queimada, na seca, nas ondas de calor, e a imagem que vem é o evento de forma isolada. O foco nessas situações costuma ser, por exemplo, no caso de enchentes, em como fazer a água escoar mais rápido, trazer soluções nesse sentido, criando a sensação de que, cessada aquela circunstância adversa e supostamente passageira, todos os problemas estariam resolvidos e que a vida das pessoas afetadas seguiria normalmente. Mas o atual estado de crise climática que estamos vivenciando vem comprovando cada vez mais que os eventos extremos são muito mais do que os fenômenos isolados. Eles produzem impactos econômicos, sociais, sanitários e até mesmo institucionais profundos e normalmente desiguais, e que se agravam os seus efeitos
diante de cenários de vulnerabilidades sociais históricas. É justamente nesse ponto que se insere a minha fala inicial para falar um pouco sobre o racismo ambiental. É, o racismo ambiental, ele, portanto, se verifica na medida em que grupos sociais historicamente vulnerabilizados, a exemplo da população negra, a população indígena, quilombola, populações periféricas, dentre outros grupos e comunidades vulnerabilizadas, eles sofrem de forma desproporcional os impactos de eventos climáticos extremos e também da degradação ambiental que se verifica de modo geral. Ou seja, embora os eventos extremos possam atingir cidades inteiras, eles evidentemente, como não é, acredito que não seja desconhecido por quase ninguém, eles evidentemente não atingem todas as pessoas da mesma maneira. A, 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 a posição em que cada cidadão se encontra dentro do contexto social, ela vai determinar de que modo e de que forma, da profundidade que serão afetados pelos eventos climáticos. É, agora há pouco, pensando, esperando aqui para a gente começar o nosso evento, eu me lembrei de uma situação ocorrida ontem comigo. Eu estava na rua e aí começou a chover bastante e meu celular apitou aquele alerta da Defesa Civil de chuvas fortes, com a recomendação de retornar, ficar em casa, sob abrigo e esperar a chuva passar. E aí eu fiquei pensando, o alerta, ele já pressupõe que o destinatário da mensagem tenha uma casa para se abrigar. Então o alerta, ele já parte desse pressuposto de que o direito à moradia já está garantido, o que infelizmente a gente sabe que não é a realidade da totalidade das pessoas no nosso país. E mais além, ele pressupõe também que a pessoa não só tenha uma casa para se abrigar, mas que essa casa tenha uma estruturação mínima adequada para suportar chuvas fortes e que esteja localizado também em uma região que não esteja sob riscos de deslizamento, de queda da sua casa por conta da chuva. Então, esse exemplo que eu vivenciei ontem mesmo demonstra como os impactos dos eventos climáticos não afetam de forma isonômica todas as pessoas. Eles afetam de forma diferente cada pessoa de acordo com as suas vulnerabilidades. Portanto, quem mora em áreas de risco, em costas, regiões sem saneamento adequado, áreas alagáveis ou locais com pouca ou nenhuma infraestrutura urbana, tende a sofrer primeiro e sofrer mais diante de eventos ambientais e climáticos extremos. E isso não acontece por acaso. Isso é resultado de todo o processo histórico de exclusão territorial, desigualdade urbana, ausência de políticas públicas estruturantes, uma distribuição desigual da proteção estatal que a gente consegue consolidou nesse momento na expressão do racismo ambiental, que é exatamente isso. Trazer para os grupos vulnerabilizados, a população negra, negra, indígena, os efeitos mais adversos possíveis dos eventos climáticos. Nós vimos recentemente no Brasil a experiência, e aí trazer a mais, que foi mais divulgada na mídia, né? Porque outros eventos ocorreram, mas as enchentes do Rio Grande do Sul, que evidenciaram como comunidades vulneráveis enfrentam maiores dificuldades, no caso específico de uma enchente, ela enfrenta maior dificuldade de evacuação, de acesso a serviços públicos, recuperação de documentos, acesso à educação, transporte, enfim, a recuperação de suas vidas de modo geral. Eu tive a oportunidade de estar no início desse ano em Porto Alegre para conhecer e ver também os impactos das enchentes, e me chamou muita atenção o relato de algumas pessoas de como o clima de medo e de tensão permaneceu por muitos meses e até hoje permanece. é, Sempre que vem alguma chuva, algum um alerta de chuva, as pessoas renovam o medo, revivem aquela situação, ainda que não se concretize numa chuva forte, mas o medo permanece por muito tempo na vida das pessoas.
Eu pude conversar com algumas pessoas que tinham ah, outras residência de familiares em regiões mais ao alto que podiam se abrigar, mas outras relataram: "Ó, eu não tenho para onde ir, não tenho como sair e vou ter que é, confiar que nada vai acontecer comigo." É, Esses relatos demonstram bem essa questão da vulnerabilidade diante dos eventos extremos. Outro exemplo são as queimadas. Em diversos estados brasileiros, eu resido em Brasília e em 2024, isso, 24, foi um momento de queimadas ali na região muito forte. E as queimadas também demonstram como as populações mais pobres ficam mais expostas à fumaça, à perda de renda, à precarização das condições de vida, porque exatamente não tem para onde se resguardar e ficam sujeitas àquela condição adversa. Por isso que o debate sobre o clima, no meu sentir, é também um debate sobre justiça social. E aí, chegando nesse ponto, eu acho importante destacar que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, aí trazendo especificamente a temática do racismo ambiental, ele recentemente aprovou a Resolução 511, de 19 de dezembro de 2025, então foi bem no final do ano passado, em que define os princípios e diretrizes para a incorporação da justiça climática e do combate ao racismo ambiental nas políticas e ações ambientais. Essa resolução, sem dúvida nenhuma, é um marco normativo importante para o reconhecimento, porque é importante que se reconheça expressamente a existência de um racismo ambiental, mas também para estabelecimento de diretrizes ao combate do racismo, na sua vertente ambiental. A resolução finalmente reconhece expressamente que os impactos da mudança do clima ela não são distribuídos de forma homogênea. É, Embora isso seja, pelo menos para minha linha de pensamento, seja algo que é óbvio, mas é importante que uma norma venha para reconhecer de que os impactos da mudança do clima não são distribuídos de forma homogênea na sociedade e que determinados grupos sociais acabam suportando desproporcionalmente os riscos ambientais e climáticos. Essa resolução ela traz uma contribuição muito importante ao definir juridicamente alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de justiça climática, o conceito de racismo ambiental e o conceito de letramento racial e de gênero. Além disso, estabelece princípios importantes, como o combate às desigualdades, participação social, valorização de saberes tradicionais, que é importante, transparência, proteção de populações vulnerabilizadas. Então, mais do que um avanço conceitual, a resolução ela sinaliza uma mudança importante de paradigma, que é a política ambiental brasileira passa a reconhecer formalmente a proteção ambiental, direitos humanos e o enfrentamento de desigualdades estruturais precisam caminhar juntos. Então, não há uma forma de se fazer proteção ambiental sem reconhecer desigualdades estruturais históricas que precisam ser reconhecidas na política ambiental brasileira. Na resolução Konami, é que eu achei interessante somente para trazer um recortezinho para essa fala, para nossa fala aqui breve, o conceito que é definido do racismo ambiental, que é a nossa temática. Então, na resolução CONAMA foi definido como discriminação institucionalizada envolvendo políticas, impactos ou diretrizes ambientais e climáticas que afetam ou prejudicam, por ação ou omissão, indivíduos, grupos ou comunidades de forma diferenciada, com base em raça ou cor. E aí, uma ampliação, a norma é bem ampla com relação aos sujeitos que podem ser afetados de forma diferenciada, como raça ou cor, pessoas com ascendência africana e asiáticas, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, ciganos, refugiados, migrantes, apátridas e outros grupos raciais e etnicamente marginalizados. Então, o que eu entendo é que o reconhecimento do expresso, né, em uma norma da existência e da necessidade de combate ao racismo ambiental, a fixação de seu conceito legal, estabelecimento de diretrizes de agir, representa, inegavelmente, avanços importantes. Porém, não pode ser simplesmente mais uma norma, né? Porque normas nós temos. A própria Constituição Federal, desde sua origem, né, de 1988, ela já está no seu texto a dignidade da pessoa humana como fundamento da República.
assim como os objetivos da República de construção da sociedade livre, justa e solidária, promoção do bem de todos, sem preconceitos, de origem, de raça, de cor, a erradicação da pobreza. Então, tudo isso está na Constituição desde 88. A proliferação de normas, somente isso, obviamente, não vai trazer o resultado se não vier acompanhada de ações. Então, eu acredito que já avançamos bastante em normas, sobretudo nos últimos tempos, essa resolução do CONAMA é um exemplo de como o debate sobre emergência climática, justiça climática, racismo ambiental tem sido travado. Nós, na Pronaclima, né, na Procuradoria Nacional do Clima, nós representamos a AGU, temos assento no CONAMA para participar desses debates. Então, o debate é bem qualificado e foi muito, muito satisfatório ver essa resolução ser aprovada no ano passado. E a gente, como eu disse, acreditamos que os avanços em normativos têm sido alcançados e que agora é o momento de avançar em ações concretas de combate ao racismo ambiental. Por isso, novamente, discutir o racismo ambiental dentro do sistema de justiça, e nesse caso aqui específico, dentro da justiça eleitoral, é extremamente importante. Fico muito feliz também de poder contribuir nesse debate, porque proteger populações vulneráveis também é proteger cidadania, participação política, e direitos fundamentais. Então, talvez o grande desafio do nosso momento atual seja esse: construir instituições capazes de responder efetivamente à crise climática, sem abandonar ninguém, sem repetir preconceitos, sem como me valendo do lema da Agenda 2030, sem deixar ninguém para trás. Eu acho que essas são as minhas considerações iniciais. Agradeço novamente e muito obrigado. Fico à disposição. Muito obrigada, doutora Genô. A sua fala nos traz uma base jurídica e teórica fundamental para entendermos que a crise climática não atinge a todos da mesma forma. Ela tem cor, classe e endereço. Para aprofundar essa reflexão, eu quero apresentar a nossa segunda convidada, Daiane da Silva Carvalho. Daiane é vice-diretora e pesquisadora do Instituto Cíclica, doutoranda e mestra em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em relações ético-raciais e justiça. Ela coordenou pesquisas sobre os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul e a atuação do sistema de justiça. Daiane, vou pedir para você também fazer sua autodescrição e depois falar um pouco sobre esse estudo tão necessário sobre o que vivemos no Sul e o papel do judiciário na proteção dos mais vulneráveis. Muito obrigada. Bom, meu nome é Daiane, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, com cabelo volumoso solto e óculos pretos marcantes. Uso moletom preto e bege e ao fundo tem um fundo branco com uma logo circular vermelha. Bom, pessoal, acho que antes de iniciar qualquer fala, assim, eu gostaria de agradecer o convite por participar dessa Semana do Meio Ambiente, né? O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Eu realmente fico muito honrada, né? Como a Janor comentou, é sempre uma honra estar nesses espaços, né? Principalmente debatendo essa temática tão necessária como a do racismo ambiental, né? Acho que momentos como esse, que tenham como centro de debate essa temática, eles são fundamentais, porque crises socioambientais exigem respostas conscientes, respostas estratégicas e articulada com uma perspectiva interseccional, né, de gênero e raça, classe social, entre diferentes marcadores, né, que compreendem, então, que as diferenças vividas por múltiplos grupos que compõem a sociedade brasileira, né, especialmente grupos racializados, em momentos de crise climática. Então, nesse contexto, e acho que é um pouco de como eu vou orientar a minha fala hoje, né, eu acredito, né, na potência do papel da produção de conhecimento, da pesquisa, para contribuir e fortalecer respostas institucionais cada vez mais estratégicas, assertivas e eficazes nesse contexto, né? Então, espero hoje contribuir um pouco sobre essa temática a partir de um olhar aí enquanto pesquisadora, né?
Então, pessoal, como já foi apresentado, né, eu sou pesquisadora e vice-diretora de um instituto, que é o Instituto Cíclica. O Cíclica é uma organização da sociedade civil que é dedicada à produção de conhecimento aplicado, né, e tendo como foco a temática da justiça social, políticas públicas e o fortalecimento institucional. Então, a gente trabalha na produção de evidências, pensando especialmente nisso, né, de fortalecer as decisões, né, a tomada de decisões do executivo, do sistema de justiça, acreditando sempre nessa potência da pesquisa frente às problemáticas sociais que a gente vive, né? E dito isso, né, a gente, enquanto Cíclica, a gente atua em diferentes temáticas, né, direitos humanos, acesso a direitos, diversidade e inclusão. E nos últimos tempos, né, a gente tem intensificado a nossa atuação na área de direitos e justiça climática, né, produzindo pesquisas aí com uma rede de parceiros, né, sobre essa temática de crises e emergências climáticas e como isso impacta a vida das pessoas em seu cotidiano, né? Recentemente, então, é um pouco do que, nessa perspectiva do que eu gostaria de apresentar e trazer aqui para o debate nessa minha fala inicial, é trazer para vocês alguns dados, né, de uma pesquisa que a gente realizou. Na verdade, eu sempre pontuo que são os dados inéditos, né, que ainda não foram publicados oficialmente, de uma pesquisa que foi executada pelo Instituto Cívica e realizada no âmbito da Justiça Plural, né, que é essa parceria ali entre o Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Apesar de não ter sido divulgado ainda os dados e resultados da pesquisa, né, enfim, um relatório oficial, o nosso trabalho, né, o estudo que a gente realizou, ele serviu como base para a resolução 646, né, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o protocolo de crise socioambiental do Poder Judiciário, né? Então, um pouco do que eu vou compartilhar para vocês aqui, dos principais achados, boas práticas, né, frente da atuação do sistema de justiça frente às crises climáticas, recomendações serviram como base para instituir esse protocolo, né? Então, nos minutos que eu tenho aqui hoje, vou compartilhar um pouco sobre esses dados, né? Mas antes contar um pouco como essa pesquisa foi realizada, né? Que toca também um pouco a temática. É importante porque também atravessa esse olhar que a gente tanto aciona aqui como importante, que é esse olhar para o racismo ambiental e para as diferentes vivências, né? Especificidades sociais, né? A gente fez uma pesquisa, né? Escolheu uma metodologia que abraçasse dados de processos judiciais, né? A gente teve como objetivo principal compreender, né, o impacto das enchentes no estado que ocorreram no ano de 2024 no estado do Rio Grande do Sul. Acho que, enfim, recentemente fez 2 anos desse desastre aqui no estado, né? Então, para mim também tem esse peso de estar conseguindo, ao mesmo tempo, algo traumático, né? Como a Genor falou para todos e todas que vivenciamos isso, mas ao mesmo tempo é importante, relevante, espaço como esse que a gente possa rememorar e falar sobre isso para não esquecer esse acontecimento e cada vez orientar da melhor forma, né? Como lidar e atuar frente a essas emergências climáticas. Então, esse estudo que a gente fez, né, ele teve como principal objetivo, então, entender como a crise, né, impactou o acesso à justiça no Estado. A gente está procurando, né, capturar aí como o sistema de justiça respondeu a esse contexto e, a partir disso, apontar boas práticas e recomendações, né, para a atuação do sistema de justiça nesse cenário, né? Então, para isso, a gente analisou, como eu estava dizendo, né, processos judiciais, né, diferentes processos. A pesquisa ela dialogou diretamente com pessoas atingidas e organizações comunitárias nos municípios de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que a gente chama aí de municípios de pequeno, médio e grande porte, né, iniciando ali por Mussum, de pequeno porte, Rio Grande de médio, Porto Alegre, capital do estado, né, buscando compreender como as desigualdades estruturais, né, impactaram o acesso à proteção, a políticas públicas e à justiça nesse contexto de crise. A gente, enfim, só para complementar, né, antes de apresentar os principais resultados,
A gente realizou grupos focais e entrevistas com diferentes públicos, né, comunidades quilombolas, moradores das regiões da Ilhas, né, lideranças negras indígenas, mulheres, né, pessoas LGBTQIAPN+, dentre outros grupos, totalizando aí, acho que mais de 50 participantes, né. Era um eixo muito central, assim, né, capturar as percepções das pessoas impactadas, principalmente a partir desse recorte interseccional, mas, ao mesmo tempo, a gente realizou entrevistas com atores do sistema de justiça, né? Pessoas que estiveram aí na linha de frente de atuação diante desse contexto no Estado. Mas, dito isso, gente, acho que iniciar, apresentar para vocês, né, que seja algo construtivo para o debate de hoje, um dos principais, de forma sintética, um dos principais resultados da pesquisa, né, diferentes aspectos pontuais que a gente encontrou. E eu sempre gosto de iniciar a apresentação desse dado, né? Acho que o Agenor ele foi muito assertivo no início da fala dele também, né? De que, enfim, no contexto mais especificamente dessa pesquisa das enchentes, a gente vive um momento posterior, né? Que podemos, enfim, categorizar como de recuperação. Mas algo que surgiu muito na fala das pessoas entrevistadas, né, é de que a água baixou, mas a enchente ainda não passou. Os efeitos físicos, os efeitos psicológicos, né, as perdas materiais, a perda de familiares, ela ainda perdura no cotidiano das pessoas que foram impactadas pelas enchentes, né? Então, um dos achados principais que a gente denomina na pesquisa é que desastres produzem, sim, impactos institucionais duradouros, né? Entre múltiplos que a gente poderia apontar, escolho alguns aqui para destacar para vocês, né? O deslocamento prolongado de família, né? Essa destruturação da família, né? Que ficaram sem casas, né? Sem total estrutura, né? Perderam tudo. Essa perda de documentos e registros cíveis, né? Que foi imensa. E como teve toda uma mobilização aqui no Rio Grande do Sul do sistema de justiça, né, judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, dentre outras instituições, para ir nos abrigos, né, e fazer trabalhar nessa emissão de documentos, porque sabemos o quanto eles são centrais, assim, né, para as pessoas terem acesso a benefícios e de mais outras questões, assim, né. Mas apesar desse esforço, acho que diferentes interlocutores, assim, né, atores do sistema judiciário pontuaram que não era possível alcançar todas as pessoas, né? Porque nem todas as pessoas chegavam aos abrigos, né? Pessoas em situação de ruas, muitas vezes, não conseguiam chegar aos abrigos. Ou mulheres que chegavam a abrigos sofriam violência, né? Casos de intolerância religiosas nesses locais. Então, as pessoas acabam se afastando. Enfim, essa questão, apesar desse esforço né, ir atrás e conseguir estabelecer a retomada desse documento das pessoas sem todos esses atravessamentos e desafios, né? Além das dificuldades de acesso a benefícios, né? Uma questão que também está entrelaçada ao ponto anterior, conflitos fundiários, habitacionais e a judicialização de políticas de reconstrução, né? O que esse primeiro achado nos diz, né? Significa que o sistema de justiça não atua apenas no momento da emergência, mas também ao longo desse processo de reparação, de reconstrução e garantia de direitos, né? Além disso, gente, um dos resultados importantes, assim, né, e acho que em diálogo com esse primeiro, né, de efeitos duradouros que ficam, né, para desafios a serem enfrentados pelas instituições, é que as enchentes não geraram apenas impactos sociais imediatos ali, mas também produziram novas demandas judiciais e pressionando, né, muitas vezes sobrecarregando o próprio sistema de justiça, né? A gente conseguiu identificar mais de 17 mil processos relacionados às enchentes no estado, e, enfim, processos que aconteceram, né? Repercutiram em diferentes áreas, né, como seguridade social, questões civis relacionadas à moradia e reconstrução, direitos trabalhistas, demandas tributárias e penais associadas ao pós-desastre, né? O que eu quero dizer com esse dado, o que a gente conseguiu observar? Que, enfim, são áreas, né, que cotidianamente já são acionadas, mas no contexto das enchentes adquiriram particularidades, né? Por exemplo, a questão dos direitos trabalhistas, né? Acho que, enfim, todas as pessoas impactadas, né, que foram
os abrigos, né? Tiveram aquele primeiro momento ali de assessoria e necessidades básicas. Em algum momento, as principais preocupações delas eram sobre o trabalho, porque elas eram demandadas de estar no trabalho, mas elas estavam ali no abrigo totalmente desestruturadas, né? Então, esse contexto traz características, né, para determinadas áreas de atuação, assim, que merecem uma atenção específica, né? Então, os dados do trabalho acabaram indicando que eventos climáticos geram, sim, um ciclo prolongado de demandas jurídicas e que essas demandas acabam ganhando novas características, né? E dito isso, gente, acho que esses dados que eu demonstrei para vocês até agora, como disse, reforço, né, expressam que o desastre não apenas gera novas demandas jurídicas, mas, dentre essas novas demandas jurídicas, colocam à prova a própria capacidade de resposta das instituições, né? Uma capacidade de resposta que foi caracterizada pelos próprios atores do sistema de justiça como reativa, predominantemente reativa, né? Que, enfim, diante da... Claro, tem diversos fatores, né? E teve todo um aspecto que essa surpresa, né? Algo que ninguém estava esperando nesse sentido, em alguma medida. Muitas pessoas estavam ali também se reestruturando dentro das suas casas, né? Servidores junto com suas famílias, então foi um contexto realmente de impacto. Mas grande parte das pessoas entrevistadas colocaram que, diante disso, né, acabaram surgindo soluções do momento, né, ali naquele contexto, que muitas delas, inclusive, enfim, incentivam essa falta de ter protocolos estabelecidos para esse contexto, mas também a própria experiência gerou ações reativas que foram tão eficazes, né, que seriam até importantes de serem continuarem, de serem cada vez mais institucionalizadas, né? Então, surgiu muito essa necessidade de avançar para uma atuação mais preventiva e estratégica das instituições, né? E que há, sim, espaço para desenvolver capacidades institucionais voltadas à antecipação e preparação para crises, que contempla esses diferentes momentos do ciclo, né, de crise, da preparação até a recuperação, né? Como por meio de protocolos de resposta a desastre, com rotinas previamente definidas para atuação em contextos emergenciais. Acho que essa própria resolução do CNJ, esse momento que a gente está tendo aqui de discussão sobre essa atuação em crises, são essenciais e fazem parte dessas estratégias de preparação para que as coisas não ocorram da mesma forma, de forma predominantemente reativa em contextos futuros, né? Além disso, pessoal, acho que, enfim, em todos, como eu disse para vocês, né, tem pontos que a gente sempre escolhe reforçar quando a gente apresenta esse dado sobre as enchentes no estado do Rio Grande do Sul, e acredito que esse achado seja central aqui para o debate que a gente está tendo hoje, né? Que as crises ampliam desigualdades estruturais no acesso à justiça, né? Então, os dados indicam, né, que determinados grupos, populações, que historicamente, né, digamos assim, né, por toda uma história de sociedade estruturada na colonização, né, nessa lógica escravocrata, né, patriarcal, da violência de gênero, né, populações que já são expostas, né, a desigualdades no seu cotidiano, em contextos de crise, elas vivenciam de forma mais intensa esses efeitos, esses impactos das emergências climáticas, né? Então, na pesquisa que a gente realizou, esse achado não foi diferente, né? Comunidades periféricas, municípios menores, né? Enfim, mulheres, crianças, né? Pessoas com deficiência, né? Pessoas com pobres, né? Com uma classe social baixa, foram aquelas pessoas mais impactadas nesse contexto, né? Inclusive, né, um ponto muito observado pelos atores de justiça, né, atores do sistema de justiça que tiveram nesse contexto, é que muitas pessoas atingidas, né, isso é um ponto base, essencial, né, elas não sabiam exatamente quais direitos elas tinham nesse contexto e onde acessar, onde procurar esses direitos, né, então surge toda uma necessidade de um trabalho de base, né, de chegar a esses territórios, informar as pessoas quais direitos elas têm, né, e orientar
quais instituições procurar nesse contexto de desastre climático, né? Outro ponto também que impacta, intensifica as vulnerabilidades, né? É toda essa dificuldade, né, de acesso digital e muitas vezes um acesso que era muitas vezes demandado para ter acesso a benefícios, né? As pessoas perderam celulares, também tinham pessoas idosas que não tinham, né, tanta facilidade de acessar aplicativos, etc, etc. Então, são esses aspectos, né, que intensificam ainda mais o distanciamento das pessoas do acesso à justiça nesses contextos, né? Então, enfim, acho que além de alguns pontos que eu já coloquei para vocês, né, contextos de violência, né, nos abrigos, em outros locais, intolerância religiosa, são o contexto de emergência climática acaba intensificando e criando momentos tensos, né, de conflitos constantes, assim, desses corpos, dessas pessoas racializadas que já historicamente vivenciam determinadas violências, né? Então, acho que eu acredito na importância de nomear determinadas violências, nomear racismo ambiental, e por isso reforço a honra de estar aqui num debate, né, que a gente consiga, que tenha como temática central e evidente, né, essa temática que é do racismo ambiental. Dito isso, gente, para finalizar, acho que vou passar mais rapidinho, assim, né, para não tomar todo o tempo e deixar uma abertura para a gente debater. Como eu disse para vocês, alguns pontos de antes, as experiências da crise foram percebidas como essenciais para serem novamente e serem aprimoradas e institucionalizadas, como a criação de centrais extraordinárias de atendimento, iniciativas de justiça itinerante, flexibilização de procedimentos para emissão de documentos, uso de ações coletivas e processos estruturais. Dentro disso, né, surgiram alguns aspectos diante de todos esses desafios que eu coloquei para vocês, algumas recomendações de como o sistema de justiça pode atuar, né? Institucionalizar uma cooperação interinstitucional permanente, né, diálogo entre as instituições, mas também com o executivo. Além disso, né, como reforçar essa importância de protocolos para desastres, inclusive protocolos que sejam guias ali de rotinas, que possa ser possível aplicar as próprias flexibilizações que foram tão importantes, né, nesse contexto de desastre, né? Além disso, né, para fechar, assim, né, um dos principais pontos, fortalecer essas capacitações, né, capacitações e formações voltadas para os direitos humanos, né, a importância de ir aos territórios, né, realizar atendimentos, mas que as pessoas, os servidores e servidoras sejam capacitados em direitos humanos para realizar esses atendimentos, né. E, por fim, aí, né, descentralizar também o acesso à justiça a partir dessas, formação de equipes multidisciplinares para realizar esses atendimentos nos territórios. E, por fim mesmo, esse é o último ponto, a última recomendação, incorporar perspectivas interseccionais territoriais, né, que, enfim, que essa perspectiva interseccional não esteja como fim no discurso, mas que esteja, enfim, no texto escrito, assim, né? Considerando gênero, raça, deficiência, território, faixa etária, vulnerabilidade socioeconômica, como dimensões fundamentais aí para o planejamento das respostas institucionais, né? Respostas que procurem e dialoguem com as realidades, né? Por isso a importância desse momento de visita, audiências públicas, para entender e acionar, entender quanto pelo diálogo é possível estabelecer estratégias mais assertivas que possam ser operacionalizadas no dia a dia do sistema de justiça. É isso, pessoal. Na verdade, eu queria deixar aqui para vocês o QR Code de uma cartilha que a gente fez, né, pensando exatamente, né, para orientar a atuação de, enfim, equipamentos, na verdade, da política de assistência social, mas também é uma cartilha que traz essas sínteses desses desafios e desses riscos que determinados grupos são expostos em contextos de emergências climáticas. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Daiane. É impactante ver como os dados confirmam a urgência de uma justiça sensível às vulnerabilidades estruturais. Quero lembrar novamente a todos que estão nos assistindo de preencher a lista de presença,
O link está disponível na descrição do vídeo aqui mesmo no YouTube. Dando início ao bloco de interação, gostaria de trazer algumas perguntas baseadas nas falas de vocês. A primeira vai para a doutora Genô. Como o senhor, doutora Genô, vê o papel das instituições públicas na prevenção do racismo ambiental antes que um desastre ocorra? Existe um caminho jurídico para essa prevenção social? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Parabenizar a Daiane, porque eu acho que eu acompanho o Instituto Cíclica, um trabalho excepcional, e esses dados que são apresentados sempre reforçam o que a gente na Pronaclima, no meu caso, mas que as instituições do sistema de justiça, de modo geral, têm que aprender com esses dados para a gente conseguir dar uma resposta à sociedade o mais rápido possível. É, Retornando ao seu questionamento, eu acredito que sim, existe um caminho jurídico para que as instituições públicas adotem essa postura de prevenção social e combate ao racismo ambiental. Eu acho até que pega um gancho com um pedaço da fala, no bloco anterior, que eu sempre gosto de puxar para o que a Constituição determina. Então, são os próprios objetivos da República exigem esse comportamento dos agentes públicos de modo geral. E no aspecto ambiental, propriamente dito, nós estamos num contexto de Estado constitucional de direito ambiental, porque a Constituição de 88 ela elevou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a um patamar de direito fundamental no artigo 225. Então, estabelecendo expressamente que é dever do poder público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que é direito de todos. E, portanto, a leitura que se faz de meio ambiente ecologicamente equilibrado a que todos têm o direito é exatamente o meio ambiente livre de, de vulnerabilidades agravadas pelo contexto social. Então, existe a necessidade de que o meio ambiente equilibrado seja assegurado a todas as pessoas, independente de cor, raça, etnia, classe social. Então, acho que a própria Constituição Federal traz esse caminho jurídico para que nos permita, como cidadãos, exigir do poder público essa atuação preventiva. E aí, adentrando um pouco mais e aí eu vou até pedir a licença de ser um pouco mais dentro da dogmática do direito. Nós temos no direito ambiental o princípio da prevenção e da precaução, que não são princípios que se aplicam somente ao setor econômico. Acho que quando a gente costuma falar em princípio de prevenção e precaução, geralmente é associado à postura que empresas têm que adotar, que pessoas que querem realizar empreendimentos precisam ter, mas também são princípios que exigem um comportamento do poder público e das instituições públicas. E o princípio da prevenção, ele exige, sim, que a atuação do poder público, como a própria Daiane mostrou, precisa ser estruturada de uma forma prévia e não apenas reativa. Não dá para sempre aceitar, ainda nesse momento, uma postura que aguarda o evento climático extremo adverso ocorrer para depois pensar o que é que vai se fazer. Sobretudo diante do momento atual, que tem se tornado cada vez mais corriqueiro, digamos assim, a ocorrência de eventos extremos. Então, caminho jurídico para essa atuação preventiva, eu imagino que tenha. A própria Política Nacional de Mudança do Clima, que foi uma lei, a Lei 12.187 de 2009. Então, a gente já tem o quê? Quase 20 anos. Ela já estabelecia a necessidade de serem adotadas medidas de adaptação às mudanças do clima, justamente visando a redução de vulnerabilidade, identificação e redução de vulnerabilidades dos sistemas naturais e sociais, frente às atuais
e esperados efeitos das mudanças do clima. No âmbito do Poder Executivo Federal, chama atenção que a lei é de 2009, mas no final do ano passado, salvo engano, em dezembro de 2025, no âmbito do Poder Executivo Federal, foi aprovado o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, né? O Plano Clima 2024-2035, que é um plano bem extenso, bem transversal, e que visa justamente orientar a política climática brasileira até o ano 2035. E dentre seu escopo, digamos assim, está a estruturação de medidas de mitigação, de adaptação, resiliência em diversos setores estratégicos, incluindo as instituições públicas. Então, assim, dentro desse contexto, a Estratégia Nacional de Adaptação prevista no Plano Clima, que é que tem seu fundamento na Política Nacional de Mudança do Clima, que por origem tem seu fundamento na Constituição, ela reforça a necessidade do fortalecimento das capacidades institucionais dos órgãos do Estado para a atuação preventiva e, necessariamente, para a resposta aos eventos climáticos extremos, sobretudo identificando territórios vulneráveis, grupos vulneráveis e a resposta que esse grupo demanda, porque não necessariamente o que um grupo precisa vai ser necessariamente igual ao outro, como bem exposto na pesquisa apresentada pela Daiane. Então, o planejamento urbano resiliente é uma medida que precisa ser cada vez mais implementada, a, a noção de infraestruturas adaptadas, a integração entre diferentes órgãos. Esse, inclusive, é um ponto que me chamou a atenção bastante nessa visita a Porto Alegre, é que, conversando com colegas do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Ministério Público Federal, da própria AGU, a Procuradoria Regional da Quarta Região, a gente percebeu que não houve, durante aquele momento de crise, um diálogo entre as instituições. Cada um foi tomando suas medidas, providências reativas ali, e que talvez se existisse um mecanismo de comunicação entre as instituições daquela região, seria haveria uma resposta muito possivelmente mais efetiva de todo o sistema de justiça, né? É, Portanto, assim, então, eu vejo que existe sim um caminho jurídico traçado. É, renovo, eu me recordei aqui agora da própria resolução do CONAMA, que talvez alguns dos aspectos mais importantes dessa resolução 511 de 25 seja o próprio critério preventivo, já que ele reforça a necessidade de que o planejamento ambiental, o licenciamento ambiental, as medidas de adaptação climática e a atuação estatal expressamente considerem os impactos sociais e territoriais das decisões públicas. Então, a partir dessa previsão normativa, a identificação e os impactos da das decisões públicas em licenciamento, em medidas de adaptação, devem considerar as vulnerabilidades sociais, e, portanto, tentar mitigar, ou extinguir a- o racismo ambiental presente na nossa sociedade. Também identificar previamente os grupos mais expostos, quais territórios concentram maiores vulnerabilidades, como o Estado pode atuar para evitar crises climáticas continuem se repetindo e nas proporções que continuam acontecendo. São alguns dos exemplos que indicam que ferramenta jurídica já existe. Outro ponto de destaque da resolução também é a educação, por exemplo. A resolução CONAMA 511, ela tem, como eu disse no bloco anterior, ela traz o conceito e a definição do letramento racial e de gênero. A definição trazida nesse texto é bastante interessante justamente pela abrangência de sujeitos a que são direcionadas essas ações de letramento. Então, os termos da resolução, o letramento racial e de gênero é o processo educativo para agentes públicos, ou seja, servidores públicos que vão representar o Estado nas ações ali, mas também a norma expressa ao trazer políticos,
terceirizados, o que me parece também extremamente importante, o letramento racial de terceirizados, porque naquele momento eles estão agindo em nome do Estado. E, inclusive, estagiários. Estagiários também são objeto das ações de processo educativo de letramento racial e de gênero, envolvendo justamente a compreensão integral das desigualdades raciais e de gênero que vulnerabilizam grupos e populações. É, e aí, prevendo a condução por grupos e movimentos diversos com expertise e legitimidade representativa do tema. Então, como eu disse, a mim chama a atenção a abrangência e a previsão formal de expertise no tema para que esse processo de educação tenha, de fato, o efeito necessário. Então, para arrematar a pergunta que me foi feita, eu penso que sim, que já existe sim caminho jurídico que exige das instituições públicas uma atuação social preventiva de mapeamento de vulnerabilidades e combate ao racismo ambiental, reforçando que, no meu sentido, talvez estejamos em um momento de grande avanço normativo e o momento é de agir. Eu acho que o arcabouço, os instrumentos, as ferramentas jurídicas já existem, e o momento é exatamente de tirar da norma e colocar no mundo real, executar o que está previsto para que a gente consiga avançar no combate ao racismo ambiental. Devolvo a palavra. Obrigado. Pouquinho sobre os grupos impactados, mas eu gostaria que você reforçasse quais grupos sociais tendem a sofrer primeiro e de forma mais intensa os impactos das emergências climáticas no Brasil. E o racismo ambiental, na sua opinião, hoje, pode ser considerado uma violação estrutural de direitos fundamentais? Perfeito. Acho que assim, né, como eu comentei na apresentação, né, acho que os grupos que tendem a vivenciar primeiro e de forma mais intensa, né, os efeitos da emergência climática, são grupos que historicamente no seu cotidiano, né, já são expostos a múltiplas formas de discriminações estruturais que impactam dentro das instituições, né, na forma de atuar das instituições, né, diversas e também das instituições do sistema de justiça, né. Então, a população negra, né, a população periférica, que já vive em determinados territórios, né, de instabilidade, de falta de saneamento básico, né, mulheres negras, crianças e adolescentes, né, de comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas, regiões das ilhas, né, aqui no Rio Grande, em Porto Alegre, tanto na capital, mas quanto em Rio Grande, né, foram grupos que foram primeiramente e mais intensificamente impactadas, assim, né? Junto a isso também somam-se pessoas neurodivergentes, pessoas idosas, como eu comentei, né? E dei alguns aspectos para fundamentar essa evidência, né? Pessoas migrantes, que também toda a questão documental se intensifica ainda mais para pessoas migrantes, né? Toda essa vulnerabilidade relacionada a documentos e a perda de documentos. Então, se pudesse destacar, de forma geral, uma perspectiva, né, ampla, percebendo a realidade da sociedade brasileira, são esses grupos. Mas, é claro, né, existem especificidades regionais que são importantes de se considerar, principalmente pensando em determinados territórios, que são territórios periféricos ou territórios de instabilidade, assim, né, geográfica, enfim, né, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem caso do pessoal do Vale do Taquari, né, que, enfim, a gente diz que as enchentes iniciaram, já vinham acontecendo desde o ano de 2023, que determinados territórios foram impactados, principalmente pessoas que vivem em barragens, né, então, são esses grupos, assim, né, que, de certa forma, sentem um impacto, primeiro, um impacto cada vez bem mais intenso, assim, dos efeitos das crises, das emergências climáticas. Em relação à segunda parte da pergunta, né? Uma coisa que eu penso, assim, acho que a primeira parte está relacionada com a outra, né? Que tem um cotidiano, existe um cotidiano, né, de exposição
há múltiplas formas de opressão e violências estruturantes, que são estruturais e acompanham a nossa realidade historicamente, né, a realidade brasileira. E eu tendo a pensar, né, que o racismo ambiental acaba sendo um ponto de encontro, digamos assim, um ponto de tensão entre diferentes ataques à dignidade humana que atinge esses grupos, né, mas um ponto de encontro que, enfim, estabelece e caracteriza como essas múltiplas violações elas intensificam como corpos racializados vivenciam a emergência climática, né? Porque são populações que cotidianamente já têm ataques aos seus direitos, enfim, instabilidade na questão da segurança, da saúde, da educação, moradia, alimentação. Então, dentro disso, residem num local de falta de saneamento básico, vivem até em territórios com altos índices de poluição, né? Insegurança habitacional, ausência de proteção estatal, né? Então isso revela que o risco ambiental, né, ele acompanha essas desigualdades históricas, né? E que na verdade é um ponto, como eu digo, de união dessas múltiplas violações, assim, né? Então, respondendo de forma mais direta e pragmática, né, o racismo ambiental, enfim, revela que ele acompanha e sim pode ser observado, né, como um ataque, né, a uma violação, enfim, de direitos humanos. Isso é algo também que não está dito só por mim. Eu acho que nesse período que a gente estava realizando essa pesquisa sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente participou de diferentes eventos e a gente conseguiu observar nas falas dos atores do sistema de justiça o quanto as áreas de direito ambiental e direitos humanos estão se relacionando, né? Estão exigindo no cotidiano operacional prático ali do trabalho que essas áreas se relacionem, né? Então, eu acho que, dito isso, né, não só uma percepção aqui teórica, né, observação também que surge a partir de evidências de pesquisa, mas também evidências do próprio trabalho cotidiano dos operadores do direito, né? Então, acho que a resposta é positiva e também aí algo que super interessante, super importante da gente estar atentos e atentas e intensificar nosso olhar, nossos estudos sobre. Obrigada pela sua resposta. Agora vamos fazer uma pergunta para os dois convidados. Temos os exemplos das enchentes do Rio Grande do Sul, como já bem citado, que destruíram cartórios eleitorais, locais de votação e milhares de urnas eletrônicas. Da mesma forma, as queimadas aqui em São Paulo danificaram as redes da Justiça Eleitoral um mês antes da eleição de 2024. Esses desastres ambientais também deixaram centenas de pessoas desabrigadas, mortos e feridos. Vocês poderiam falar um pouco de como esses eventos extremos podem afetar diretamente o exercício da cidadania e da participação eleitoral, principalmente para aquela população mais marginalizada? Vou pedir para começar pela Daiane e depois passo a palavra para o Dr. Agenor. Muito obrigada. Assim, acho que é uma questão muito importante, assim, né? Acho que grande parte das respostas que a gente comentar hoje, elas vão estar entrelaçadas e vão dialogar entre si, né? Mas eu acho que respondendo um pouco a partir da experiência que a gente teve aqui no estado do Rio Grande do Sul das enchentes, né? Acho que um primeiro ponto é que o que fica, né, nesse contexto é que quando um prédio, quando uma infraestrutura, né, do sistema de justiça é atingida, né, quando nesse prédio, nessa estrutura, tem documentos, existem processos, enfim, de extrema importância, assim, né, que decorrem ali diferentes temáticas e demandas de direito a determinadas populações, né, e quando esse prédio é atingido, a gente tem uma estrutura física, e não só física, né, de recursos de humanos, assim, né, de servidores e servidoras, que nesse momento que a crise inicia, né, não estão
não estão, de certa forma, organizados, assim, né? Todo esse contexto traz uma extrema vulnerabilidade para o sistema de justiça, né? Expõe uma vulnerabilidade que reflete também numa instabilidade das pessoas que são impactadas, elas não saberem a quem nem como recorrer, né? Então, foi isso é um aspecto central, né? Que, enfim, acabou afastando a população, né? Não sabendo exatamente, né? Ocorreram estratégias, né? Determinados atendimentos ou para a continuidade do trabalho, né? Foram pensados outros prédios, né, distantes dos locais de inundações, assim, mas não era algo muito, como eu disse, improvisado, que não tinha informação, né? Não tinha uma estabilidade de como as pessoas poderiam acessar os operadores do sistema de justiça nesse contexto. Então, eu acho que o que fica nesse período é uma clara falta de precariedade da referência institucional, né? E como isso acaba impactando, né? Essa desorganização acaba impactando o sistema de justiça e a própria, enfim, como as pessoas podem acessar os seus direitos, né? Fica um momento de instabilidade, né? Não sabe como acessar o benefício, como vou emitir meu documento, como eu poder realizar meu voto, né? Então, surgem todas essas questões, né? E quando a gente pensa especificamente na temática de cidadania e participação eleitoral, eu acredito que isso fica ainda mais evidente, sabe? Quanto é importante a gente pensar nesses momentos, assim, né? Como atuar frente a esses contextos de que o sistema de justiça se expõe e acaba ficando frágil, né? Por exemplo, nessa questão do exercício do voto, né? A gente sabe que depende de toda de uma infraestrutura, né? Que muitas vezes a gente até diz, pensando nesse aspecto, até parece invisível, né? Que uma estrutura que é extremamente importante, mas que ela deixa de existir, pode deixar de existir nesse contexto de emergências climáticas, né? Como cartórios funcionando, energia elétrica, acesso à internet, né? Documentos, transportes, locais, né? Essas estruturas físicas, né? E como isso também impacta na própria orientação da população, né? Então, eu trago para vocês alguns elementos básicos no caso, detalhes, né, pequenos detalhes que refletem um conjunto de instabilidades que impactam o acesso da população à cidadania, a seus direitos nesse contexto, né? E eu gosto sempre de pensar na realidade concreta daquilo que aconteceu, porque, enfim, o que a gente escuta muito, né, o que emergiu muito foi essa dificuldade de como ali no cotidiano da crise operacionalizar e pensar estratégicas para driblar esses desafios, né? Então, quando nesse contexto, enfim, né, pela experiência do Rio Grande do Sul, né, acredito que a gente, esses são os principais efeitos, assim, que eu observo, os efeitos de base, que eu posso dizer, até efeitos que impactam o coração da operação, né, da própria cidadania, que eu acho que são questões que a gente tem aí total capacidade de estabelecer, né, a partir de protocolos, a partir de prédios em locais, né, centrais em locais, né, não passíveis de inundação, né, que tenham aí uma segurança prévia ou todo um planejamento de como atuar assim que no caso do Rio Grande do Sul, né, uma outra emergência climática relacionada a inundações venha a ocorrer, né, e que a gente esteja mais preparado e que para essas práticas de base, essas práticas de coração, assim, não sejam atingidas, né, a população mais vulnerabilizada, né, que não tem tanta capacidade de deslocamento, uma capacidade de deslocamento ainda menor, possa ter acesso aos seus direitos, né, e à cidadania nesse contexto. Doutora Genô? Bom, eu acredito que os efeitos que a Daiane já apresentou de forma direta sobre o exercício do voto, especificamente, é, ela descreveu super bem, e aí para não repetir, fiquei imaginando alguns outros hipóteses que podem acontecer a partir dos próprios relatos que eu ouvi na nossa conversa. Então, por exemplo, fiquei pensando aqui
que o próprio direito à informação sobre os candidatos fica prejudicado. Como é que ela vai escolher o candidato, saber as propostas dos candidatos, por exemplo, tomar uma decisão consciente sobre o seu representante que vai escolher. Isso eu já estou considerando superadas as etapas de documentação, locomoção, essas etapas que a gente já viu que são barreiras bem complicadas. Mas ainda assim, a própria formação da sua decisão fica prejudicada porque muitas vezes a energia no local não aparece, ela não assistir propaganda na televisão, não vai ter acesso a um material impresso, então fica mais suscetível a as promessas de algum candidato. Então, assim, a própria deformação da sua escolha de candidato, de representante, também fica prejudicada. Outra situação que imaginei agora, por exemplo, ah, em uma situação de que escolas estejam fechadas, até se bem que a votação em si é num domingo, mas o deslocamento com crianças, com creches que não estejam funcionando, para qualquer que seja a razão, para regularização de documentos, por exemplo, eleitorais, os pais, a mãe, o pai que precisa fazer essa regularização, fazer alguma coisa nesse tipo, e que já a escola do filho, a creche está fechada por conta de um evento climático, também já fica com outra dificuldade, outro obstáculo a ser superado. Então, sem dúvida nenhuma, os eventos climáticos extremos impactam diretamente no exercício da cidadania, como todos os dados que foram demonstrados na pesquisa, como a gente já está debatendo aqui. O caso do Rio Grande do Sul é emblemático com relação a isso. E o que me recorda nessa discussão em alguns doutrinadores já vêm falando sobre justamente democracia climática, que é o impacto desses eventos climáticos dentro do exercício da própria democracia, que é basicamente o que a gente está discutindo aqui. Os efeitos desses eventos extremos diante do próprio modelo democrático que adotamos e de que forma prejudica, de que forma a gente pode estabelecer protocolos para uma resposta rápida, pensando do ponto de vista da manutenção do nosso sistema democrático, da efetividade do nosso sistema. Então, eu acho que esse talvez seja um tema que a gente precisa também discutir mais, debater mais, avançar realmente nas nossas análises, porque que a gente sabe que existe esse problema e que existe, que afeta, acho que é claro isso, mas na minha visão ainda é um grande desafio de como responder adequadamente, considerando as diversas variáveis, né? Considerando as questões físicas, de estrutura física dos prédios, as questões de capacidade de locomoção do cidadão afetado, a capacidade financeira de solicitar, de realizar transporte, de fazer eh, suprir suas necessidades, a capacidade de tecnologia de informação dos órgãos e, sobretudo, a capacidade de formar seu convencimento de escolha dos seus representantes, de manutenção do sistema democrático efetivamente como ele deve ser. Eu acho que é um grande desafio que é um bom tema para ser debatido também. Obrigada pela sua resposta, doutora Genô. Pegando o gancho na conversa sobre os grupos mais atingidos, eu gostaria de saber da Daiane. O seu trabalho destaca que desastres não impactam a população de forma homogênea. Como o gênero, a raça, a religião e a identidade LGBTQIAPN+, potencializam o sofrimento das vítimas, e especialmente no que diz respeito ao risco de violência e discriminação dentro dos próprios espaços de acolhimento e abrigos. Obrigada. Acho que eu entendi a questão, mas qualquer coisa pode me interromper um pouco, assim, né? Seria mais como
esses grupos, né, vivências desses grupos impacta nessa experiência das emergências climáticas, assim. Bom, eu acho que, como eu disse, eu acho que não dá para, e eu acho que isso é central quando a gente fala de racismo ambiental. Tem todo um processo, digamos assim, um movimento que a gente faz para chegar para chegar a esse contexto de desigualdade na vivência das emergências climáticas, né? E esse processo vai desde a gente entender o que é racismo na estrutura social brasileira que a gente vive, o que são múltiplas opressões na sociedade brasileira que a gente vive, como elas se relacionam, né? De onde a gente pode tem diversas hipóteses, né, diversas pesquisas, como elas se originaram, como elas vão sendo construídas e em diferentes contextos elas vão sendo vivenciadas, né, seja no contexto urbano, seja no contexto rural, por exemplo, que é um aspecto muito importante, seja no contexto, né, de diferentes gerações, né. Então, acho que um pouco para responder essa pergunta, acho que vai me demandar talvez retomar algum desse movimento que eu acho que eu já compartilhei um pouquinho com vocês, assim, né? Por que, na verdade, as pessoas vivenciam dessa forma e como, assim, né? Eu acho que esse acaba levando a necessidade desse movimento, assim, né? E eu acho que a gente já parte do pressuposto, e eu acho que isso já é básico, mas é um básico que ainda demanda muito de nós em diferentes espaços, que a gente vive numa sociedade racista com diversas discriminações, né? Discriminações que nasceram, enfim, da forma que a nossa democracia foi fundamentada. Infelizmente, a nossa democracia ela esteve atrelada a um processo de violência e colonização, né? A própria concepção de Estado democrático de direito acontecia no mesmo período que a própria colonização, né, e a violência extrema contra determinados corpos aconteciam em outros territórios. Então, esse diálogo e as duas realidades sempre existiram conjuntamente, né? Isso é um grande desafio para a democracia, né? Então, hoje não é diferente, né? Acaba acontecendo e a gente acaba vivenciando essa herança histórica que muitas vezes da escravidão, da colonização, que foram deixadas para trás, né? Mas é uma estrutura, uma operação de racismo que ele não se funciona só pela raça, ele funciona pelo gênero, né? Pela inferiorização de gênero, pela desumanização de corpos femininos e pela toda uma estereótipo de discriminação, né, daquilo que seria o corpo de mulher, ou seria a mulher ideal, ou o homem ideal, né? Então tem toda uma mitologia, uma ilusão construída historicamente, que leva a que determinados corpos, né, digamos assim, dissidentes, como corpos de pessoas LGBT, já sofram historicamente discriminações e sejam vistos como corpos menos humanos, né? Como a gente fala dentro desse ambiente de pesquisa, né? Então, entendendo isso, a gente entende que esses grupos, eles não, apesar da gente almejar a igualdade, né, ser princípios básicos do Estado que a gente vive, na realidade concreta essa igualdade não existe, né? É isso que a gente procura nas nossas instituições, políticas públicas, trazer elementos para que essa igualdade ela seja concretizada, né? Mas são grupos que sofrem violências, né? A população negra, né, jovens negros, são constantemente sofrem o genocídio, né? São as pessoas mais mortas e assassinadas na sociedade brasileira, né? Dentro do contexto de violência estatal que existe, então muitas pessoas ainda estão tentando sobreviver e denominar, né, essa vida como vida válida e digna de direito dentro desse Estado, né? Então, acho que isso é super importante, acho que para chegar ao final responder essa pergunta, né? Esse tentar sobreviver, existir, resistir dentro dessas violências que ainda perduram, emergem ainda mais de forma ainda mais necessária em contexto de emergência climática, né? Então, muitas vezes as instituições lá entram em colapso, né? Tem toda uma desestrutura. Territórios, como já disse, que são vulnerabilizados, ficam mais vulnerabilizados, são primeiros corpos e acho que é uma questão forte, mas acho que é sobre isso essa pergunta, os primeiros corpos a morrerem, né? Corpos a sofrer uma fatalidade, né? Quando estão expostos nesses locais, assim, né? Então, acho que respondendo um pouco isso, né?
Eu acho que dá para trazer elementos para responder a pergunta, e a gente entendendo isso, a gente entende como um ambiente tenso, né? Pensando no caso da violência contra mulheres, né? Violência contra crianças, né? As mulheres normalmente, né? Violência doméstica, o feminicídio ocorre no ambiente na casa, né? Que tu reside com seus parceiros, né? A maioria dos casos. Às vezes até esses parceiros têm uma medida protetiva, digamos, se separou. Aconteceu o caso nos abrigos de muitas vezes mulheres em violência estarem nos mesmos abrigos que os perpetradores dessa violência, que elas tinham medida protetiva. Então, enfim, é um funil, é toda uma questão, né, abrangente que vai afunilando nesses contextos, né, de emergência climática, né? Então, enfim, acho que para responder um pouco isso, né, são espaços propícios para para intensificação, né, assim, passos de tensionamento constante, de conflitos constantes, né, conflito entre polícia e pessoas abrigadas, né, isso acaba se intensificando nesses momentos, né, de cotidiano, naquele momento, primeiro impacto da crise, né. Então, sem uma estrutura, sem planejamento coordenado e estratégico entre as instituições, casos como esse, né, de que a mulher vai para o abrigo do seu agressor, acabam acontecendo, né. Então, acho que um dos principais caminhos para a gente enfrentar isso seria esse estabelecimento, né, de estratégias, né, de uma ação articulada, por exemplo, frente às outras demais, né, para enfrentar essas opressões estruturais, assim, né. Obrigada, Daiane. Faríamos agora uma pergunta para o Dr. Agenor em relação à reatividade, né, e à proatividade das instituições públicas, mas o Dr. Agenor já trouxe para a gente informações sobre a questão, principalmente falando aí da resolução do final de 2025. Daiane, voltando um pouquinho à questão dos grupos, o seu trabalho menciona que os povos indígenas estão cansados de promessas não cumpridas, os povos indígenas e quilombolas. Como o Estado e as instituições públicas podem reconstruir a confiança dessas populações e garantir que políticas de proteção ambiental e climática sejam efetivamente transformadas em ações concretas? Bom, essa pergunta é realmente muito importante. Acho que o Agenor trouxe vários elementos na sua fala de abertura, assim, né, sobre o que a gente, que estrutura tem, né, para e diversas outras estratégias estabelecidas para lidar com isso, né? Então, acho que um primeiro ponto, e acho que é isso, né? A pesquisa que a gente fez no Instituto Cíclica, né, com Justiça Plural, a gente entrevistou lideranças indígenas, lideranças quilombolas de povos de terreiro, né? E o que fica muito, e é central, e acho que já leva também um pouco a resposta de como estabelecer essa confiança, mas pensando nisso, mas expondo para vocês primeiro o principal desafio e de que essas populações vivem hoje, né? Que é a total falta de diálogo, a total falta de escuta dessas comunidades, assim, né? Então, acho que um primeiro ponto para estabelecer e estruturar uma confiança, né, seria construir e levar essas pessoas impactadas, né, comunidades quilombolas, daí a partir de diferentes estratégias, né, para o centro da tomada de decisões referentes às diferentes etapas do ciclo, né, que a gente fala de preparação, enfim, até resumindo, né, a etapa de recuperação que é tão importante, né, porque é muito difícil chegar nesses territórios com políticas de decisões prontas, como sujeitos que não participam efetivamente, né, de todo um diagnóstico, né, de todo um processo para o estabelecimento dessas políticas e dessas decisões, né, e decisões que, infelizmente, sem esse diálogo, deixam de ser decisões
e políticas assertivas, porque elas estão, como a gente já falou em diferentes momentos, deslocadas da realidade dessa população, né? Deslocar uma comunidade de terreiro de um espaço que é sagrado, sabe? Por fundamento todo 100% técnico, sem total diálogo, né? Com essa comunicação, com essa população, para pensar em estratégias conjuntas, né? Então, eu acho que essa é uma fragilidade que é um processo para recuperar essa confiança, né? Mas acho que esse processo ele pode iniciar justamente aí pelo estabelecimento de metodologias estruturadas de escutativa, né? Estabelecimento aí de diagnóstico territorializado e participação das comunidades atingidas, né? Acho que aí as pesquisas já realizadas, nossas pesquisas, tem diferentes pesquisas do pessoal da FGV também, sobre essa temática, né, podem orientar como estabelecer esse diagnóstico, né, e também estabelecer essas metodologias de escutativa, né. Então, acho que isso é um primeiro ponto. E outro primeiro ponto articulado a esse, né, acho que é um ponto que, na verdade, o Agenor já falou bastante, assim, né, que não tem, tá, é importante essa escutativa, mas depois da escutativa é essencial que as instituições elas estejam articuladas, né, elas estejam, enfim, que as instituições dialoguem entre si para evitar sobrecarga e evitar repetições de ações ou repetições até muitas vezes dessas populações serem recebidas ora por uma instituição que dá uma decisão, depois outra instituição que dá outra decisão e dá outra faz surgir demandas totalmente incoerentes, desconexas entre si. Então, acho que para que esse diálogo seja efetivo com as populações, né, que é essencial, é preciso ter um diálogo institucional, né, entre o executivo, né, defesa civil, enfim, e as instituições do sistema de justiça, né? Acho que ambas as questões que eu trouxe aqui um pouco complementam a outra para que essa confiança seja construída nesses processos, assim, né? E que também é algo que leva um benefício não só para a população atingida, mas também para as próprias instituições, para o próprio Estado, né? Ter uma tomada de decisão assertiva, né? Eficaz, né? Economiza recursos e, enfim, recursos de diversas origens, né? Então, acho que é um processo, mas um dos aspectos essenciais e primordiais, base, seria essa escutativa, assim, essa articulação. Obrigada, Daiane. Vamos para uma última pergunta. Doutora Agenor, o senhor participa do Laboratório de Inovação da AGU. Pela sua experiência, como os laboratórios de inovação podem ajudar o poder público a responder de forma mais eficiente às emergências climáticas? Inovação e sustentabilidade podem caminhar juntas na administração pública sem perder eficiência institucional? Bom, excelente. Eu entendo que sim. Na verdade, eu entendo que não há inovação que não seja atrelada à sustentabilidade, e a sustentabilidade, ela demanda sempre uma atuação inovadora. No âmbito do Laboratório de Inovação da AGU, eu integro justamente o eixo de sustentabilidade, no qual a gente tenta fazer esse link. Acho que um ponto seria exatamente esse, de identificar oportunidades de avanços em sustentabilidade, que possam ser incorporados às práticas no meu caso especificamente, da Advocacia Geral da União, mas que também sejam replicáveis para outras instituições, não somente públicas, mas também privadas, cujas as iniciativas inovadoras se adequem. E eu acho que ao fim e ao cabo, a ideia é sim um incremento de eficiência. E a eficiência, no seu sentido de não somente a entrega do serviço público, mas a entrega do serviço público de acordo com a observância dos parâmetros ambientais, a viabilidade econômica, o avanço social e a valorização cultural. E, de- e aí a gente pode até
seria para outro momento debater os pilares da sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade é um termo muito transversal, mas para a gente ficar nesses quatro que a gente costuma a ser mais pacífico, assim, digamos, ambiental, social, cultural e econômico. Então, no âmbito do Laboratório de Inovação, nosso eixo ele trabalha justamente com com essa ideia de identificar oportunidades que estão sendo adotadas. A gente, a todo momento, conversa com tribunais, conversa com outras advocacias públicas, as procuradorias de Estado, procuradorias de município, sempre identificando oportunidades de adotar, incrementar critérios de sustentabilidade, não somente na nossa atividade finalística, no caso da Advocacia Geral da União, consultoria e contencioso judicial, mas também na atividade administrativa do órgão. A gente traz algumas demandas que são apresentadas pelas secretarias administrativas da instituição para trabalhar dentro do ambiente de inovação promovido pelo Labori, desenvolver protótipos de soluções inovadoras, trabalhar com o ambiente de regulamentação é, seguro para testar as inovações, para verificar a adaptação dessas inovações e sempre atrelado ao princípio da eficiência, que não tem como dissociar. É, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, acho que inovação, sustentabilidade e eficiência são três palavras que vão sempre andar juntos, não tem como falar em uma sem afastando a outra, não tem como ser inovador se não é sustentável, não tem como ser sustentável se não for eficiente. É, a nossa experiência no Labori tem sido pautada nesse sentido, de buscar incrementos de critérios de sustentabilidade, por exemplo, nas contratações públicas realizadas pelo órgão, na gestão de resíduos, ah, trazendo para o nosso, trazendo uma correlação mais ou menos não, total, aliás, com o que a gente tem debatido aqui agora, a inclusão de grupos vulnerabilizados na contratação de terceirizados, de serviços, de mão de obra, enfim, sempre que identificada a oportunidade de incrementar critérios de sustentabilidade social, de inclusão, de aumento de participação, de diversidade, também tem sido trazido para o âmbito do laboratório avaliar, identificar e desenvolver eventual solução inovadora nesse sentido. Eh, e é isso, reafirmo que inovação, sustentabilidade e eficiência é uma coisa só, andam juntos, não tem como dissociar. Não, a nossa experiência no Laborito tem sido nesse sentido e eu acredito de fato que é nesse caminho que tem que ser a busca pela inovação, né? Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Que tenhamos outras oportunidades de falar sobre este assunto, pois, como bem dito, a educação é importante. Gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Agenor e à senhora Daiane pela disponibilidade e pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento. Debater o racismo ambiental dentro da justiça eleitoral é um passo fundamental para um futuro verdadeiramente sustentável e inclusivo. Quero lembrar novamente a todos que estão nos assistindo de preencher a lista de presença. O link está disponível na descrição do vídeo aqui no YouTube. Para encerrarmos, vocês gostariam de tecer as suas considerações finais? 2 minutinhos para a gente finalizar? Por favor, Daiane, se quiser falar primeiro, pode ir. Não, acho que, como consideração final, acho que já só agradecer, assim, pelo convite, assim, de estar conseguindo, pela possibilidade e o espaço, assim, de
trazer dados dessa pesquisa, né, e relacionar dados, conhecimento, evidências, com a temática do racismo ambiental. Então, acho que é mais nessa consideração final, agradecer mesmo pelo convite e parabenizar pelo evento e né, por trazer essa temática assim como foco para esse debate. E agradecer muito de estar podendo estar aqui hoje com a Genor, assim, é sempre acho que na audiência, enfim, a gente teve outras oportunidades de se escutar, então é sempre muito bom. E obrigada, pessoal. Bom, posso falar? Também Sim. queria agradecer ao tribunal pelo convite, essa- é, enaltecer, né, a realização desse debate que é tão necessário, não somente para a gente reforçar externamente os nossos pensamentos sobre a temática do racismo e do racismo ambiental, que imagino, tenho certeza que para nós três que integramos essa mesa aqui é tão caro e tão importante, mas também para a gente renovar nosso próprio olhar sobre o tempo, porque às vezes a gente vai deixando coisas passando, tornando-se natural, e esse tipo de debate nos desperta novamente para que a gente relembre que não são naturais, que a gente precisa lutar, precisa combater, precisa dizer, precisa falar, precisa brigar. A temática da emergência climática também acho que talvez seja tá ali no grupo dos maiores desafios da atualidade, e tudo que foi tratado aqui demonstra a questão a temática humanitária, como afeta direitos humanos, e que a gente precisa saber lidar com a crise climática cada vez melhor, porque não fomos capazes de evitá-la, então agora temos que temos que saber como reagir. Agradecer também a Daiane, mais uma vez, elogiar a apresentação, porque são um estudo bem qualificado, que nos abre os olhos, como acho que você mesmo mencionou, serviu de inspiração para fundamentar a resolução do CNJ, e no âmbito da Advocacia Geral da União a gente está tentando, trabalhando em cima disso, então mais cedo ou mais tarde vamos entrar em contato com vocês para conversar, porque é algo que não tem como adiar estabelecimento de protocolos, de respostas rápidas, identificar, mapear as vulnerabilidades. A AGU, por exemplo, está em todo o país, então a gente tem que mapear de norte a sul, leste a oeste, quais são os riscos que afetam as nossas unidades e os cidadãos que recebem nossos serviços. Então, acho que é isso. Agradecer ao tribunal, me colocar à disposição sempre que for necessário, que eu puder contribuir de alguma forma com os debates, e desejar uma boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos e até a próxima.